Quando a Bíblia vai explicar o motivo pelo qual Jacó desceu ao Egito, ela diz que tinha uma fome muito grande na terra de Israel e Jacó sabia que tinha, ao contrário, abundância no Egito, né? Tinha comida no Egito. Então primeiro ele manda os filhos e depois ele mesmo vai para o Egito. Mas existe um segredo cabalístico por trás dessa visão de Jacó que você vai aprender hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayehi. Hoje vamos focar nos parágrafos de 9 a 11 do Zoar. Então, quando Jacó percebe que tinha uma grande fome em Israel, ele vem com a ideia de que os filhos desçam ao Egito para comprar grãos. E ele fala, olha, vão aí ao Egito porque lá no Egito tem grão. Só que a palavra grão, que aparece na Bíblia, é uma palavra, nesse trecho, é uma palavra um pouco peculiar, não é a palavra que geralmente a gente esperaria. A palavra que aparece é sheber, ou shever. E ela vem da mesma raiz do verbo hebraico shavar, quebrar, né? Ele quebrou. E aí o Zohar fala que então Jacó aqui está aludindo a uma coisa que talvez passe despercebida. O que aconteceu é o seguinte, Jacó sabia, ele já estava num estado de tristeza profunda, a gente falou nos vídeos anteriores, porque ele tinha perdido seu filho José alguns anos atrás. Desde então ele nunca mais foi o mesmo, a vida dele era bastante difícil. Quando ele fala, eu vou para o Egito porque tem shever lá, ele está dizendo, eu vou para o Egito porque lá existe uma quebra. Agora, que quebra nós estamos falando? Uma quebra do coração, diz o Zohar. Vamos tentar traduzir em termos mais simples. O Zohar está dizendo que Jacó foi ao Egito porque ele sabia que lá ele ia chegar ao fundo do poço. Literalmente lá o coração dele ia ficar partido o máximo que poderia. Então Jacó estava abraçando a oportunidade de chegar ao fundo do poço. Por que Jacó faz isso? Porque ele sabia, que é uma lei cabalística, que depois que você chega no fundo do poço, você só pode subir. Né? Uma vez que você chegou no mais baixo que dá, não tem como você ir mais para baixo. Dali você só pode subir. Então o Zohar explica que Jacó ele estava fazendo algo difícil, mas muito sábio. Ele estava abraçando a dificuldade. Ele estava entrando com tudo no Egito, que a gente já viu representa a negatividade. Ele estava indo atrás desse coração alquebrado, porque ele sabia que uma vez nesse estado, a luz ia começar a preenchê-lo. Ele sabia que uma vez nesse estado, a dor que ele tinha pela perda do filho, a tristeza, a profecia que tinha ido embora, tudo isso ia voltar. Talvez ele nem soubesse que ia encontrar o filho, veja bem. Ele achou que realmente no Egito ele ia chegar ao nível mais baixo possível. Né? Ir ao Egito já representa isso. E ele estava ok com isso, ele aceitou o fato. E simplesmente o fato de abraçar essa dificuldade, abraçar essa dor, em vez de lutar contra, né, em vez de resistir, foi o que permitiu que ele subisse. Como a gente falou, você chegou no fundo do poço, no momento que você fala, bom, eu estou indo para o fundo do poço, eu sei que é o fundo do poço, você aceita o fato, porque depois você só pode subir. Então, por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja dolorosa, você sabe que dali a coisa só pode melhorar. Então, você abraça a situação. Um bom dia a todos.